Olá, dimensionamento e detalhamento de uma estaca tipo hélice. Então, vamos considerar que eu tenha esse SPT aqui. Esse SPT, ele é feito para uma estaca hélice. Você diz, tá, mas por quê? Por que eu não posso fazer uma estaca escavada nesse SPT? Porque a gente for pensar, qual a estaca mais econômica? Escavada, tá? Eu não posso fazer porque tem água a 3,80 metros e eu só tenho um solo adequado a partir dos 5 metros aqui, 6 metros, né? E eu vou ter que descer mais até ter vários metros no solo adequado, ok? Então, nesse caso, não é adequado uma estaca escavada porque eu não vou conseguir escavar. Que outro tipo de estaca eu tenho que seria econômica que eu poderia fazer? Né? Que seria de encaixar na situação, eu poderia fazer uma Strauss, tecnicamente é uma possibilidade, tá? O solo tem argila primariamente, então não é tão problemático. Ok? Mas o problema que eu teria com Strauss é que ela é bem mais demorada, ok? E eu tecnicamente poderia fazer a cravada, mas o problema é que eu não vou fazer cravada por causa disso é o quê? Eu tenho 16 metros e ainda não chegou no impenetrável, ok? Estaca cravada não é eficiente quando tem que fazer uma estaca muito longa. Como é que eu vou transportar uma estaca para cravar com 18 metros? Difícil, né? Tá? Como é que eu vou... O bate-estaca faz 8 metros, vou ter que fazer emenda. Eu vou ter que pagar por emenda num monte de estacas, não compensa. Ok? Então, nesse caso, estaca hélice. Beleza? Então, construindo aqui, ó. Primeiro metro, tenho 4 golpes, 6 golpes, 8 golpes. E esse solo também, ó. Ele é um solo argilo-silto arenoso. Tá? Então, esses primeiros 2 metros aqui, ó. Silto arenoso, depois argila, silto arenoso também. E depois, também ele vai ficar sendo solo argilo-arenoso, tá? Então, vamos considerar primeiro esses 5 metros aqui, ó. Até os 4,94 é tudo solo argilo-silto arenoso, ok? O que a gente vai fazer? Pegamos nossa planilha aqui, ó, tá? Primeiro, vamos considerar esse mesmo SPT que a gente usou lá na aula de estaca escavada que eu fiz antes, ok? A carga disso aqui, a gente tinha calculado, mas vou demonstrar aqui, mas vai ser o quê? A carga crítica, né? 93,1 toneladas de força. Ok? É uma carga considerável, 93 toneladas. Precisa fazer um bloco de 6 estacas para isso? Não, não precisa. Qual que é a questão aqui? É bem simples, 93.142, né? Peraí, fazer assim. 93.142, certo? Multiplicado por 32, né? Elevo isso aqui na 0.5. Isso vai me dar uma ideia base, um diâmetro de 54. Uma estaca hélice a gente consegue às vezes um pouquinho menos até, porque a estaca hélice, como a gente usa um concreto com muito mais cimento, né, porque ela precisa, para garantir que seja autodensável, ainda com resistência boa, a gente consegue aplicar 5 e não apenas 4 MPa de pressão média. Ok? Então, o que vai acontecer? Que no caso, uma estaca de 50 passe. Mas vou tentar aqui primeiro colocar a estaca de 50 aqui. Tá? Você diz, tá, mas na minha região só tem estaca hélice, por exemplo, de 40. Tá? Só tem estaca hélice de 40, aí vai ter que trazer um bloco de 2 estacas, daí é uma questão especial de dimensionamento do bloco, que é bem mais complicado. Tá? Mas por enquanto, considerando esse SPT aqui, ó, solo, argilo, silto arenoso. Argilo, silto arenoso. Ok? Porque tem argila, tem silto e tem areia. Tá? 4, 6 e 8. 4, 6 e 8, 10, ó, 4, 6, 8, 10, 28. Ok? Então, 4 mais 6 mais 8 mais 10 mais 28 vai me dar 56 golpes. Dividido por 5, uma média de 11,2. Ok? Então, 11,2, 5 metros. Tá? Vou colocar 0 aqui por enquanto, tá? E o que vai acontecer é que só tem 11 toneladas de resistência. É pouca coisa ainda. Né? Precisa de bem mais resistência para uma estaca dessa funcionar. Bom, o que eu poderia fazer aqui então? O que eu poderia fazer é considerar mais profundidade. Por quê? Porque depois aqui agora, ó, eu tenho um solo argilo-arenoso, tá? Então, solo argilo-arenoso, certo? Tá? E eu tenho o quê? Bom, eu tenho 30 golpes, 31 golpes e mais 30 golpes. Ok? Então, 30,3, né? 3,33 aqui, né? Mais 3 metros, eu vou para 27 toneladas. O que já me ajuda, mas não é suficiente nem para metade daquelas 93. Ok? Então, depois disso, ó, depois de 30 e 30, enfraquece, percebeu? Eu tenho aqui, ó, 19, 20, 18, que dá uma média de 19. Considerar mais 3 metros aqui, ó, em outra célula separada, poderia colocar tudo junto, mas eu quero demonstrar esse ganho aqui, ó. Tem uma média de 19 e mais 3 metros. Já foi para 37 toneladas.
Já foi suficiente? Não, não cheguei nem na metade, eu vou ter que descer mais. Ah, tem mais 21 e 29 aqui, ó, uma média de 25 e mais 2 metros. Vai ser o quê? Vai ser também uma argila arenosa, ok? E o que aconteceu? Cheguei em 45 toneladas. Agora a gente começa a falar alguma coisa, porque chegou na metade da resistência. Daí a gente pode começar a pensar em pegar a ponta, tá? Então, pegar o quê? Por enquanto eu tenho 21 e 29, né? A ponta fica dentro de 31. Ok? 31 de argila arenosa, ok? E eu chego em quanto? 91,43. Quanto que eu preciso suportar? 91,63 tecnicamente. Tá? 91,14. 93,14. Faltou 2 toneladas aqui ainda. Tá? Então, o que eu vou fazer? Bem simples, né? Fazer aqui a média de 21, mais 29, mais 31, né? Tira 3 aqui, vai dar uma média de 27. 3 metros aqui, e eu apoio onde? Eu apoio nos 35 golpes, ok? Tá? E na verdade aqui, ó, a partir desse 29 até um solo areno-siltoso, ok? Tá? Então eu poderia separar aqui, ó, deixar 21 aqui e apenas 1 metro, né? Depois eu tenho solo areno-siltoso, areia siltosa no caso, tá? Onde eu tenho 29 e com 1 metro aqui, e aqui eu também vou ter areia siltosa, ok? 29, ó, considerando aqui, ó, apoiando 21, 29 no 31, ó, já seria suficiente, percebeu, ó? 21 e 29, apoio no 31, já foi 98 toneladas. Tranquilo. Essa estaca já resiste tranquilamente, tá? Então, entra a questão que, quanto a isso, não é um problema, ok? Essa estaca aqui está resistindo, ok? Vai ter uma pequena diferença aqui no caso aqui, mas a questão resiste, tá? Poderia colocar uma taxa de aço um pouquinho maior para resolver um pouquinho mais, mas resiste, certo? Tem isso aqui? Beleza, tá? Qual a armadura dessa estaca? Bom, poderia colocar 4 ferros 16, até poderia, mas poderia colocar, por exemplo, 7 ferros 12.5 ou 4 ferros 16, tá? 7 fica muito complicado, posso trabalhar com 4 ferros de 16 aqui tranquilamente, até porque é primariamente compressão, ok? Essa estaca tem que descer 14 metros, 5, 8, 11, 12, 13 e esse 14, ok? Ela tem que descer até os 14 metros, ok? Estaca de 50, tranquilo aqui, tá? Mas ela resiste. Bom, sabendo isso aqui então, aqui foi o desenvolvimento de escavada que a gente fez a última vez, pegar essa estaca de armadura construtiva aqui apenas, né, porque não tem uma função estrutural específica. Vamos lá então. Estaca hélice. Hélice, né, de diâmetro 50, né, considerando esse pilar aqui, né, o P23, do P23 aqui. Claro, poderia colocar todos, mas essa é a ideia base, tá? Vamos imaginar que eu preciso do mesmo comprido e ancoragem aqui, ó, certo? 55 centímetros, né? O topo vai ter que ser a mesma coisa de 60 centímetros, né? Isso aqui vai ser baseado no pilar que eu tenho, né? No quanto de arranque do meu pilar eu preciso, ok? Aqui é o diâmetro de 50 e ela vai até onde? Ela vai até os menos 14, ok? Ela vai até o menos 14 metros. É bastante? É, mas não tenho o que fazer porque eu tenho um solo resistente só nessa profundidade. Bom, agora, a armadura. São 4 ferros 16. Qual o comprimento do ferro de 16? Conforme a NBR 1022, estaca hélice vai estar limitado a vai ser um comprimento de 4 metros. Então, são 4 ferros 16 com 4 metros, ok? A armadura de uma estaca hélice sempre é 4 metros. O estribo, novamente, é uma questão só de montagem, porque as cargas são primariamente de compressão, nesse caso, né? Claro, se fosse um galpão, seria questão separada, tá? Mas a questão é, qual o tamanho desse estribo? Como que a gente faz? Bem simples. Faz o diâmetro da estaca aqui, ó, ponto 25, ok? Tá? Em seguida, puxa uma linha daqui até aqui, ó, a gente faz o nosso losango aqui, beleza, tá? Fez linha aqui, posso até unir ele aqui, ó, tá? E deslocamento de 5 centímetros, ok? Deixando o comprimento de 5 centímetros no caso, tá? Então, o que vai acontecer, na verdade, aqui até o comprimento, só verificar se vai ficar correto aqui, ó, ele ficou 7, tá? Por causa da diagonal, deslocamento aqui no caso, né, de 0,035, porque a gente está dizendo a diagonal, né? Então, aqui vai dar os 5 centímetros aqui, ó, daqui até aqui, ó, daqui, peraí, daqui até aqui eu tenho 4,95 e 5 centímetros, tá? Qual que é o comprimento aqui, ó? 28,4, ok, posso fazer tipo 29 o estribo aqui, tá? Se bem na ponta ficar um pouquinho menos é uma questão crítica, tá? 29, 29, até porque tem a curvinha do estribo, bem que a gente não está considerando aqui, ó, tá? E uma dobra de 7, 29 mais 29, 58, mais 7, 65, vezes 2, 130, ok? Tá? Quantos estribos são? Bom, se eu tenho 4 metros de desconto 55, dá 3,45. Divido por
30 vai dar 11,5, considero 12 estribos, ok? Esse é o nosso detalhamento. E furar até quando? Não sei, porque quando eu descobrir que tipo de solo tem, eu vou ter tirado a hélice, né? Lembrando que estaca escavada, a gente fura, tira o solo e concreta. Estaca hélice, a gente fura, concreta e daí tira o solo enquanto concreta, ok? Porque ela é contínua, né? O concreto é jogado por dentro dela e expulsa a nossa broca, ok? Então, vai se furar o quê, ó? A gente não vai ter uma base, certo? A gente não vai conseguir descobrir a resistência exata, tá? Isso aqui vai ser mais pela questão de torque como um todo, ok? Porque eu tenho que verificar a questão mais de torque, ok? Tá? Mas a ideia base é furar até os 14 metros, ok? Tá? Beleza. E depois, no caso, se eu quiser colocar um pouquinho a mais, ó, o projeto tá 14, considerar tipo 15 metros aqui, né? Por quê? Porque daí eu tenho certeza que vai chegar no solo que eu preciso. Okay? Porque pode ter variação entre cada SPT. Tá? Então, pegar o procedimento para estaca hélice aqui, beleza. Então, vamos lá. Estaca hélice. Furar a estaca até a profundidade estimada. Beleza, com o free store condiz o SPT, isso é meio variável, ok? Tá? O que eu poderia colocar aqui seria o seguinte, ó. SPT estimado na ponta, né, de 31 golpes de solo arenoso, ok? Melhores hipóteses poderia colocar isso, mas seria bem... Não tem uma precisão tão boa aqui nisso, né? Não é uma questão que é fácil medir, tá? Concretar com FCK 30, mínimo de 400 kg por metro cúbico. Deixar que é de cimento, né? Meio, tá? Mas de 400 kg por metro cúbico de cimento, né? E um slump de 24 mais menos 2. Tem que ser um concreto autodensável para ele entrar no fuste, ok? Porque a nossa broca tem um furo no meio onde passa o concreto. É um furo pequeno, tem que ser concreto autodensável. E ao terminar a concretagem, inserir a armadura. Então a gente concreta tudo e daí coloca a armadura depois. E depois a gente faz o rasamento de pelo menos um diâmetro, ok? Então esse é o detalhamento de uma estaca hélice. Nesse caso, diâmetro 50, ok? Atendeu tranquilamente e, nesse caso, a gente conseguiu resolver ela com apenas uma estaca, que é a solução ideal. Nem sempre é possível. Se estou falando de uma obra tipo que esse é o pilar mais carregado, não compensaria levar uma máquina específica de estaca 50 para isso. Daí poderia trabalhar com duas estacas de um diâmetro menor. Mas, se for possível, esse seria o ideal. Ok? Tá? Então, para essa estaca, a gente pode trabalhar dessa maneira. Tá? Depois fazer um vídeo também demonstrando, se a gente for utilizar, digamos, várias estacas. Tá? Que é uma possibilidade, mas o custo acaba ficando bem maior. Beleza? Então, até a próxima.